Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo falando de Banrisul. Muita gente olha para Banrisul com foco em dividendos, tá? É uma empresa que na verdade anuncia bastante, o yield tá alto, tem intrinsecamente, né, pagar dividendos de forma consistente e recentemente, olha o que falaram os analistas, tá? Comprar, ou seja, talvez chegou o momento que você possa comprar Banrisul agora. Óbvio. Aqui no vídeo eu não quero só falar a posição dos analistas, eu quero trazer um pouco da minha posição. Para você que me acompanha aqui de forma pública no canal, você sabe que eu não tenho Banrisul e eu não gosto. E eu vou explicar para vocês o motivo disso, mesmo com os analistas falando que tem que comprar e mesmo com sendo um banco que tem um yield alto e paga dividendos de forma consistente. Por que eu escolho não ter Banrisul e ter outras empresas, tá? Fica até o final desse vídeo para você entender um pouco da minha opinião. Eu acho que isso aqui pode te ajudar um pouco no seu pensamento. Lembrando, você não precisa fazer o que eu faço. Você não precisa nem concordar comigo. Eu acho que você precisa, na verdade, ouvir as outras opiniões, especialmente se elas forem contrárias às suas, para você entender se a sua tese faz sentido ou não. Se você ouve minha opinião e fala assim, pô, Bruno, você está completamente errado, eu tenho convicção no que eu estou fazendo, pô, você já fica feliz. Foi mais uma forma de você testar a sua convicção e ver se você realmente está fazendo um negócio bom. Ou às vezes você pode até olhar e falar, pô, cara, você tem razão, tava quase fazendo uma cagada na minha carteira. E aí eu posso te ajudar e vou ficar feliz por isso, tá? Antes de falar aqui do vídeo, só lembrando, deixa aqui o seu like, tá? Deixa um comentário, isso também ajuda bastante a divulgar aqui o canal. A gente tá rumo a 100 mil inscritos, tem 2 vídeos por dia. Então, pô, se perdeu alguma coisa, volta aí, assista. Só me ajuda com aquele like, aquele comentário, que eu tenho certeza que pra você não custa nada, tá? Não custa nada. E pra mim me ajuda bastante. Olha só. Resultado segundo tri. Guidance para baixo, ponto negativo. Já vou falar para vocês. Mas queda de juros deve ajudar a melhorar os resultados do banco. Ou seja, os analistas entendem que agora, nesse momento que a gente começa com a queda de juros, os resultados devem melhorar, portanto as cotações devem melhorar também. Eles fizeram um upgrade da recomendação para comprar nesse momento, tá? Olha só, o Banrisul apresentou um lucro líquido recorrente de 227 milhões, basicamente em linha ano contra ano, mais um aumento tri-a-tri de quase 7%. Em linha com as nossas estimativas, mas 8% abaixo da média do consenso. A rentabilidade do banco continua fraca, 9,7%. Um aumento de 0,5 pontos percentuais tri-a-tri, mas uma queda de basicamente meio ponto percentual ano contra ano. E o banco fez alterações do guidance, incluindo uma piora na rentabilidade, que ia ficar entre 11% a 15%, agora de 9% até o máximo de 13% para o ano de 2023. Eles colocaram o número errado aqui. Primeiro, gente, preciso comentar isso aqui para vocês. Quando você lê isso, você de fato vê que o cenário do banco ainda é catastrófico. Não tão catastrófico assim, mas catastrófico. A gente vê uma melhora de rentabilidade tri-a-tri, a gente pode, na verdade, ver essa melhora um pouco gradual, lenta, à medida ao longo dos próximos trimestres, mas o banco mesmo diz pra gente, olha, o que a gente estava pensando que aconteceria, dessa melhora mais forte da rentabilidade, de fato não irá acontecer. Vai ficar ainda um ROI entre 9% e 13%. Por que que isso é ruim na minha visão? E por que que eu fico fora desses bancos que têm uma rentabilidade tão baixa? Especialmente abaixo do custo de capital. Veja, olha aqui as projeções dos analistas. O ROI de longo prazo na casa dos 3%, o custo de capital em 16%, ou seja, o ROI abaixo do custo de capital, e um crescimento de 5% sem nenhuma chance de privatização. A privatização, na minha visão, seria uma das razões do porquê que a gente poderia acreditar que talvez esse ROI de longo prazo fosse maior. Pelo menos não abaixo do custo de capital, pelo menos igual, vou colocar assim. Como a gente tem uma rentabilidade abaixo do custo de capital, isso faz com que a empresa sempre negocie com um desconto frente ao valor do patrimônio. Então, não necessariamente, apesar dos analistas falarem aqui, na minha visão, não veria que isso aqui está tão descontado assim. Por quê? Porque você tem uma rentabilidade que é abaixo do custo de capital. Então, normal que o mercado exija esse desconto frente ao valor do patrimônio. É diferente, novamente, do Banco do Brasil, onde a gente tem uma rentabilidade na casa dos 21% e um custo de capital abaixo disso. Eles não abrem o custo de capital, mas é abaixo disso, tá? E aí, mesmo negociando abaixo do valor do patrimônio, aí sim você olha e fala, pô, não faz muito sentido. Se a rentabilidade está acima do custo de capital, teoricamente, a gente deveria negociar acima do valor do patrimônio. Então, uma coisa é você olhar em termos de rentabilidade boa e negociando abaixo do valor do patrimônio, caso do Banco do Brasil. Outra coisa é você ver negociando abaixo do valor do patrimônio, mas com um ROI ainda muito fraco. Um ROI ainda muito aquém das expectativas. E mais do que isso, o pessoal também usa o ROI com cuja oportunidade. Veja, ROI de longo prazo na casa dos 13. Quanto vai estar a Selic? Qual que é a Selic de longo prazo? É difícil você prever um pouco disso, mas vamos olhar para o curto? Veja, hoje a 9,7. Selic hoje está na casa dos 12, vamos colocar assim? Vamos arredondar para 12?
Vamos colocar 12, se você achar que vai começar a cair. Vamos colocar, nem que seja para 11,5, para 10. Perceba, está muito pau a pau a rentabilidade que o banco traz para o seu próprio dinheiro versus o que você ganharia deixando num ativo livre de risco. Então, correr o risco aqui num banco talvez não faça muito sentido, dado o nível de rentabilidade. Gosto de pontuar isso para vocês, porque, de novo, olhar apenas para o yield e para quanto de dividendo distribui não é a análise. A análise constitui em você entender muito mais o fundamento da empresa. Até para você entender como que esse yield ele é perene. Perene se a empresa continuar nesse nível de rentabilidade ou se isso começar a cair. Aí não é perene. Perceba que se a rentabilidade é muito fraca e ela, na verdade, tem uma tendência de queda, aqui no curto prazo a gente tem uma tendência de alta, mas perceba que eu estou tentando visualizar daqui décadas para frente, se a tendência é ficar baixo, se é ficar, na verdade, um lucro baixo, até às vezes, sei lá, prejuízo, vamos tentar extrapolar aqui, perceba, o capital regulatório vai sendo consumido. E o consumo de capital regulatório, na verdade, faz com que esse dividendo tenha que ser diminuído. O payout tenha que cair, o dividendo tenha que parar de ser pago, na verdade, para recompor esse capital. Então isso daqui é um problema que, na verdade, eu gostaria de pontuar. Não estou falando que isso vai acontecer, gente. Estou querendo trazer um outro lado, porque eu vejo muita gente fazendo vídeo de Banrisul, até de BMG que eu fiz recentemente, falando assim, opa, 0,4 do valor do patrimônio é compra certa. Mas não é, na minha visão, não é. Apesar de sim estar, de certa forma, barato, acho que existe a justificativa. Está barato por conta especialmente de uma rentabilidade fraca. É um pouco da minha visão. Bruno, mas por que então os analistas estão mudando de manter para comprar? Porque pode ser que no curto prazo a gente tenha uma melhora nos resultados da empresa, o que vão fazer, obviamente, as cotações subirem, dando esse potencial aqui de upside, tá? Esse potencial de valorização. Mas isso não significa que para o longo prazo seja uma boa empresa. Vamos lembrar, as recomendações dos analistas elas se baseiam em um preço-alvo de 12 meses. Ou seja, olhando um cenário de um ano para frente, o que vai acontecer? Então, se o resultado vem um pouquinho melhor, claramente as cotações devem melhorar. Então, é compra. Depois pode mudar para venda, depois pode mudar para manter. Como na carteira previdenciária a gente não faz esse giro gigantesco da carteira, é importante que você consiga visualizar muito além. É difícil, por isso que você precisa comprar empresas que apresentem ótimos fundamentos, especialmente ótimos fundamentos hoje e com perspectivas daquilo continuar bom, tá? Olha só, o trimestre foi marcado por 3 pontos: aumento da margem financeira, maior fluxo das despesas de provisão para perdas de crédito, imposto de renda beneficiando a geração do lucro líquido. Então vamos lembrar que aqui não é nada operacional, não é nada da empresa, simplesmente uma questão tributária que beneficiou bastante o lucro líquido. Tá? Olha o que os analistas falam, trazer a visão um pouco deles aqui. O meio do guidance reflete um lucro um pouco acima das nossas expectativas, mas em linha com o consenso. De certa forma, acreditamos que o novo guidance já estava sendo incorporado nas estimativas dos analistas depois do primeiro TRI um pouco mais fraco. Para o segundo semestre de 2023 e para 2024, acreditamos que o banco pode ser impactado positivamente pela queda de juros e talvez um alívio no custo de crédito. Dessa forma, estamos alterando a nossa recomendação de manter para comprar. Perceba, aqui ele se fala do curto prazo, ok? Aqui ele se fala de um semestre para frente, um ano para frente. A gente está tentando visualizar como esse banco pode ser daqui a 30 anos, que é quando a gente quer ter a carteira, de fato, as posições compradas ali, alimentadas e recebimento da renda. Se você tem Banrisul, não estou falando para você vender, não é isso. Estou te trazendo apenas uma outra visão. Pense no que você quer fazer, pense onde você consegue alocar o seu capital da forma mais inteligente possível e espero que isso aqui tenha te ajudado. Se você quiser deixar um comentário aqui, acho que faz bastante sentido, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou!